Bem, primeiro a Caixa Econômica Federal, a meu ver, cometeu aí aliás, cometeu não, acertou em cheio, porque essa ideia, essa tentativa, né, de conseguir uma forma diferente de fazer o pagamento que não em dinheiro, né, era uma grande excrescência que se apresentava e que não vai se consumar. E por que não? Primeiro, porque tecnicamente, como já foi explicado até pelo César Crafietti, né, a lei não permite que esse acordo seja feito nesses termos, com a apresentação dessas garantias financeiras ou dessa compensação financeira. E segundo, Marinho, porque como todo mundo que acompanha o noticiário viu no ano passado, o Corinthians ele bateu o recorde de faturamento dele em 2023, né? Mais de 800 milhões foram faturados pelo clube, né? E a receita para 2024, pelas projeções, pelo orçamento, beira 1 bilhão. Então, apesar de todas as dívidas, de todos os problemas que tem, o Corinthians fatura. Se ele fosse uma empresa, seria uma empresa das mais dona de um dos maiores faturamentos no seu ramo de atividade, né, no país. Ou seja, entre os clubes de futebol brasileiros, é um dos que mais fatura. Fica atrás aí só do Flamengo, né, e brigando ali com o Palmeiras. E com potencial, obviamente, para ganhar tanto dinheiro, faturar tanto dinheiro quanto o Flamengo, porque tem a segunda maior torcida do Brasil, mas está com seus torcedores concentrados no mercado mais rico, digamos assim, que é São Paulo. Então o Corinthians não fatura mais por conta de más gestões. Ainda assim consegue faturar muito, que mostra o seu tamanho, a sua grandeza e o seu potencial, que poderia ser mais bem explorado. Tivemos agora, no começo da atual gestão, do novo presidente, a apresentação de um novo patrocinador com toda a pompa, e isso deixou os torcedores orgulhosos, né? O grande mote era: temos o maior patrocínio master do Brasil, 120 milhões por ano. Ok, que se utilize, por exemplo, esse dinheiro para pagar a Caixa, pagar em dinheiro. Como qualquer pessoa que vai ao BNDES, o empréstimo foi na linha de crédito generosíssima da Copa do Mundo, buscar um financiamento. O Corinthians fez o financiamento para o estádio, como um empresário pequeno, médio ou grande, pode ir ao BNDES buscar um financiamento para a sua empresa, para o seu negócio, né? E esses caras têm que pagar. Então, é só pagar. É só pagar. Para que tanta engenharia financeira, como se diz? Para que tantas propostas mirabolantes? Por que não pagar? Ah, mas aí não dá para ter time. Amigo, não dá para ter tudo. Quer ter estádio, pagar quando pode, ter time forte. Não é possível reunir tudo isso. É muito, muito difícil. Então, o Corinthians segue, na minha opinião, num caminho errado. Não só eu apenas que penso assim, especialistas em finanças que acompanham o futebol também pensam dessa maneira. O Corinthians teria que passar por um período aí de um cinto apertado, cortando gastos, acertando dívidas, né, eliminando-as, né, renegociando-as, para tentar em alguns anos voltar a competir dentro do seu patamar, que seria o normal, e dentro daquilo que é possível para o Corinthians. Esse discurso, obviamente, não agrada o torcedor, mas ninguém está aqui para agradar o torcedor. E dirigente de futebol também não deveria estar preocupado em agradar o torcedor, e sim fazer o melhor para o clube. Porque o torcedor vai ter esse pensamento imediatista de que é o time para ontem. E, na verdade, o Corinthians investiu muito no ano passado, tinha um dos mais caros elencos do futebol brasileiro, e o máximo que conseguiu no Campeonato Nacional foi brigar contra o rebaixamento. Só escapou matematicamente depois de uma vitória sobre o Vasco numa das últimas rodadas. E esse ano tenta de novo montar um time com investimentos como 5 milhões de euros em Rodrigo Garbo, 4 milhões e mais metas pelo Mateuzinho, 5 milhões no Pedro Raul e por aí vai. Agora tenta trazer o Igor Coronado, que é um jogador que não deve ser barato, que joga muito tempo no futebol saudita, onde se paga muito bem, né? E por aí vai. Então você tem um Corinthians que continua partindo para esse caminho. Há uma alegação do seu diretor financeiro que em entrevistas diz que hoje não é possível fazer o que o Flamengo fez em 2013 em diante, porque hoje as premiações elas têm um peso maior dentro do orçamento dos clubes. E essa é uma tese, na minha opinião, que é defendida por ele, e a gente tem que respeitar, como todas as teses, todas as opiniões e pontos de vista, mas que é apenas uma tese dele. E que não se sustenta num debate um pouco mais profundo com algum especialista que possa. Nem precisa ser tão especialista. Porque, vamos lá, o Corinthians pretende resolver seu problema financeiro como? Ele vai, contrata caros jogadores, encarece ainda mais a sua folha de pagamento, compromete suas receitas futuras com pagamentos de parcelas de jogadores que está contratando até determinado período. E aí ele aposta, entre aspas, nos resultados esportivos. Ganhar o Brasileiro, ganhar a Sul-Americana, que nem Libertadores disputa esse ano. Ano passado disputou e foi um papelão, foi eliminado na primeira fase, né?
ganhar o Campeonato Paulista e tem que ganhar todos os campeonatos para reunir todas essas premiações, ganhar eventualmente prêmios dados por seus patrocinadores por resultados, se os contratos tiverem essa previsão. Mesmo assim, essa conta vai ser muito difícil de fechar, porque você vai ter que pagar tudo que você gastou em contratação dos jogadores, uma folha de pagamento mais elevada, a manutenção do estádio, que o estádio ele gera receita, mas gera despesa, todo estádio é assim, e as dívidas enormes, sendo que, segundo o diretor financeiro do Corinthians, em entrevistas recentes, a dívida de curto prazo do Corinthians beira os 400 milhões, o que dá uns 40% do faturamento alcançado no ano passado. É muita coisa. Dívida de curto prazo, para quem não sabe, são as dívidas, como o próprio nome diz, que você tem que pagar em pouco tempo, em poucos meses, né? Ou seja, é como se você fosse um cidadão devendo um cheque especial ou cartão de crédito, a grosso modo. Pague rapidinho, senão os juros vão aumentando, aumentando e vira uma coisa, uma bola de neve impossível de ser contida. Então é isso. O Corinthians insiste numa receita perigosa que o distancia dos seus grandes rivais, num cenário cada vez mais competitivo, onde você tem os dois clubes que hoje são de ponta, Flamengo e Palmeiras, com mais dinheiro e capacidade de investimento, clubes como o Grêmio, que foi para a segunda divisão, mas que já há algum tempo tem uma certa estabilidade financeira, e clubes virando SAF, né? Clubes como o Atlético Paranaense, que mantém ali o seu prumo, né? E sempre muito competitivo. E esses clubes que viram SAF ressurgem das cinzas sendo competitivos. Botafogo poderia ter sido campeão ano passado, né? O Vasco saiu da segunda divisão e hoje contrata de uma maneira que não era possível. O Bahia é outro exemplo muito importante. E o próprio Cruzeiro, que estava fundado na Série B e voltou à Série A porque virou SAF. Então o cenário ele é outro, mas as dívidas são as mesmas. Colossais, cada vez mais complexas, maiores, e o clube segue na mesma. E a tentativa Agora, de pagar o estádio dessa maneira, ela era um absurdo. A proposta era uma proposta absurda. A Caixa Econômica, se aceitasse isso, seria uma vergonha. Sempre lembrando, Marinho, desculpa ser essa longa explanação, mas a Caixa não, Econômica é não, tá tudo é um certo. é um banco estatal, tá? Que concentra os depósitos do Fundo de Garantia de todo trabalhador de carteira assinada. Então, é o banco do governo, que tem dinheiro do trabalhador. Então a Caixa não tem que ficar fazendo caridade para clube de futebol. Aliás, os clubes, aí praticamente sem exceção, com raríssimas exceções, eles sempre têm uma colher de chá. A última foi o Profut, que renegociou dívidas com a União para que todos pudessem quitá-las, seguindo uma série de regras, né? Tem muita coisa pré-estabelecida ali. Você tem que dar várias contrapartidas. Quem está andando na linha está pagando essa dívida federal. Quem não está pagando porque não quer. Porque foi o melzinho na chupeta, uma outra chance de ouro. O Profut foi criado de 2015 para 2016. Né? Então é possível sim você equacionar, mas é preciso apertar o cinto. De novo, vou usar o exemplo de um cidadão. O cara está endividado, ele deve várias vezes o que ele recebe por mês de salário, mas ele quer andar de carro novo, ele quer ir em restaurante caro, ele quer comprar roupa cara, ele quer um relógio caro, né? Ele usa um óculos escuro de grife. Não tem como, amigo. Se você está todo endividado, você vai andar em transporte público, você não vai comer o hambúrguer podrão ali do trailer, não vai dar para ir no restaurante caro, você vai usar a roupa velha que você tem mesmo porque não dá para comprar uma nova, ou vai comprar uma roupinha bem modesta, porque a sua vida mudou. A vida do Corinthians já é essa, amigo. O Corinthians está completamente encalacrado e as pessoas precisam enfrentar isso e falar sobre isso. Mas não é popular falar sobre isso. É popular ficar vendendo mentira e fantasia, como muito parte da imprensa faz. Como se o Corinthians fosse contratar jogadores que ele nem pode sonhar. Isso é mentira, quando sai por aí, aqui ou acolá. E isso precisa ser visto e o corintiano tem que ser um pouco mais astuto e não acreditar em qualquer historinha do Boitatá que vendem para ele. E mais importante, né, Mauro, citar que existe daqui a pouco até uma conduta padrão de futebol brasileiro nisso, né? Que é aquela coisa de, eu tenho uma dívida e depois eu vejo como é que eu vou pagar, sabe? Depois eu vou tentar fazer alguma coisa, alguma forma de evitar o que eu mesmo há algum tempo acordei de pagar. Porque o Corinthians está querendo mudar os termos de uma situação que ele concordou, né? Eu acho que é importante que isso fique claro que esse pagamento precisa ser feito à Caixa, aí, anual, 100 milhões, 700 e poucos milhões que precisam ser pagos, não é uma situação que foi imposta ao Corinthians. É uma situação que o Corinthians aceitou, da qual ele fez parte lá no começo. Ou seja, eu firmei um acordo e depois de um tempo eu vi que esse acordo, né, não ia dar e eu quero refazer esse acordo para buscar uma forma de pagar de algum outro jeito em alguma outra situação. É meio que uma conduta padrão, infelizmente, que a gente vê em muitos clubes, né, Mauro?
Exatamente, exatamente. Mas esse padrão precisa mudar, né? Precisa mudar, porque até quando os clubes vão viver assim? E hoje existe essa situação que eu citei. As referências são outras. Se você está num mar de clubes endividados, você é só mais um endividado no meio de outros endividados. Já foi assim por muito tempo. Hoje não, você tem clubes saudáveis financeiramente. Como é que o Fortaleza saiu da Série C de casa, depois de tantos anos sem conseguir sair da terceira divisão? Se estruturou, virou um clube organizado, atraente para bons jogadores. Jogadores do sul-sudeste do Brasil saem de clubes dessas duas regiões e vão para o Nordeste brasileiro jogar o Fortaleza. Esse caminho não era o caminho padrão, não era SAF, agora virou uma SAF parcial, mas o Fortaleza se reinventou sem ser SAF. Tá? Atraindo seu torcedor, enchendo o estádio, gerando receitas, passando uma imagem para o mercado, isso é importante, uma imagem positiva. Então, vários jogadores acabam indo para o Fortaleza porque eles sabem que o Fortaleza é um bom empregador. É um time legal de jogar. Porque tem torcida, porque paga, porque cumpre suas obrigações, disputa competições internacionais a cada ano, foi vice-campeão da Sul-Americana, já passou por Libertadores, vai jogar de novo a Sul-Americana. O que para o Fortaleza é muito, porque ele jogava a terceira divisão do futebol brasileiro. Então, como o Fortaleza conseguiu tudo isso e um Corinthians com toda a sua dimensão, com todo o seu tamanho, não consegue? Claro que consegue, mas tem que querer. Só que, aí tem um detalhe que é fundamental. O próprio diretor financeiro do Corinthians já falou sobre isso. Você precisa de 5, 6 anos, pelo menos, para poder dar uma geral no clube, uma faxina financeira, recuperá-lo e colocá-lo de novo num patamar de alta competitividade com investimentos mais altos. E aí isso custa mais de um mandato. E aí os dirigentes não querem se submeter a isso, né? O que eu acho também uma tolice, porque se você jogar limpo com a torcida e falar, gente, nós estamos quebrados, não temos saída nenhuma, a gente tem que fazer agora isso, isso, isso. Serão tempos difíceis, mas a gente está no caminho para poder se recuperar. Eu acho que a torcida acaba, em grande parte ou em maioria, comprando a briga. Porque ela percebe que a realidade é essa. Não tem para onde correr, amigo. Não tem como. Ou então vai esperar aparecer um mecenas e vai despejar dinheiro do clube e vai mudar esse cenário. Mas ele vira dono do clube. Porque o mecenas, ele acaba virando dono do clube. Temos exemplos do futebol brasileiro assim, de clubes que ganharam títulos com o mecenato e depois os próprios mecenas viraram proprietários do clube. O Corinthians não precisa de dono. O Corinthians tem que ser de sua torcida. E ele é grande demais para ficar dependendo de favores, inclusive foi seria quase um favor a Caixa Econômica, né? Seria quase um favor. Então a Caixa agiu corretamente, tecnicamente a proposta era inviável, né? O que foi apresentado não poderia ser aceito, a matéria lá do colega lá da ESPN explica isso claramente nos documentos que são apresentados. E acho que cabe ao Corinthians agora mudar a sua política. Não paga porque não quer, porque dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Vai faturar perto de 1 bilhão, segundo as próprias projeções esse ano. Não dá para tirar desse 1 bilhão uma parte desse dinheiro para pagar o estádio, que gera tanto orgulho no seu torcedor, e, lógico, aí não tem jeito, pagar também as dívidas de curto prazo, né? Porque os papagaios estão por aí.